Muito bem, o nosso primeiro convidado na Voz do Legislativo desta semana é o vereador Dr. Ubiratã Alves de Oliveira. Seja bem-vindo, Dr. Ubiratã, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes do programa, satisfação estar novamente conversando com a nossa comunidade. Satisfação é nossa em recebê-lo aqui, vereador Ubiratã, e nesta semana, na sessão de segunda-feira, foi aprovado aí o Plano Municipal de Cultura, um plano importante aí que foi muito discutido nessa casa e nesta semana aí, mesmo em votação virtual, ele foi a plenário e foi aprovado, né? É verdade, esse plano a gente teve uma satisfação enorme em poder aprovar esse projeto de lei, o 029, que trata sobre a questão do Plano Municipal Decenal de Cultura, um plano que vem sendo elaborado há praticamente uma década, né? Há muitos anos, né? Era uma conquista que as pessoas ligadas à cultura do nosso município, né? Os ativistas culturais, desejavam, e a partir dessa aprovação, nós tivemos essa sessão virtual, mas ela foi histórica, justamente pela aprovação desse projeto aí, que é uma conquista, então, desse pessoal aí que faz a cultura, né, no nosso município se desenvolver. Na verdade, Daniel, esse plano aí foi iniciado lá atrás, lá no início da administração do ex-prefeito Nestor Tissot, e se consolidou agora, com o trabalho feito por todas as pessoas que se envolvem com a cultura do nosso município. E nós estamos muito honrados em termos tido a oportunidade, enquanto legislador, de aprovar, na noite de segunda-feira passada, esse projeto aí tão importante para o segmento cultural do nosso município. Pois é, a nossa atividade cultural aqui anda lado a lado com o turismo, certamente, né, vereador? E também, e também agora, nesse momento, essa classe cultural está sofrendo muito com toda essa questão da pandemia aí, né? É verdade, eu diria que povo que tem cultura tem tudo, né? Tem riqueza, porque a cultura é fundamental nas comunidades, e agora com a aprovação desse plano, a possibilidade de se ampliar, se levar cultura para todos os bairros do nosso município, de nós termos projetos, né, culturais na cidade, levar esse plano municipal também até o interior do nosso município. Quer dizer, foi um marco importantíssimo a aprovação desse projeto, né, na vida dos artistas, né, dos produtores de artes do nosso município. E o sonho nosso é, evidentemente, que a gente pudesse ter uma cidade cultural. Acho que Gramado tem todas as qualidades, tem todos os pré-requisitos para nós tornarmos uma cidade cultural em todos os sentidos, porque realmente, como eu disse, cidade, povo que tem cultura, né, tem muita riqueza e muito legado. É isso aí. Tomara que depois de passar tudo isso, esse momento aí de pandemia, essa incerteza econômica toda que a gente está vivendo, né, a cultura possa então ter aí agora mais esse apoio, né, ter esse apoio para poder também demonstrar aí o seu trabalho, né? Verdade, importante. Muito bem. Mudando de assunto, e a gente não pode fugir disso, o senhor como é médico, está acompanhando muito de perto a questão da pandemia. E a doença atingindo bastante gente por aí, Gramado e Canela começaram a aumentar os casos e a economia também é muito afetada. Quer dizer, dois problemas, né? A doença, infelizmente as mortes que já aconteceram e também a questão econômica que está assolando o nosso povo também, não é, vereador? Verdade, a gente estava realmente esperando, né, que o surto chegasse ao sul do Brasil, e está chegando aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, especialmente no nosso estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, o interior do estado, e nós, fazendo parte dessa região do interior aí da Serra Gaúcha, estamos já começando a ter esse sofrimento com relação à chegada do vírus, dessa praga de vírus chinês aqui na nossa região, no nosso município, aumentando o número de pacientes contaminados, né? Tivemos a tristeza de, na última segunda-feira, ter o primeiro óbito de Gramado, né? E realmente isso aí nos preocupa, apesar de que os profissionais de saúde, a Secretaria de Saúde, o Hospital Arcanjo São Miguel não tem medido esforços, né, as equipes de trabalho para que se preparem, né, estão se preparando já desde março, né, para fazer esse enfrentamento.
mas como é um vírus totalmente desconhecido, né, até a característica de comportamento dele, ainda mais num país continental que nem o Brasil, que nós estamos tendo um período de pandemia mais comprido, mais longo do que os outros países da Europa, porque nosso país é continental. Países da Europa ali, eles tiveram a pandemia durante 1 mês e meio, 2 meses, e ela se foi embora. E ela vem vindo. Só que no Brasil, como é um país muito grande, né, e populoso, 212 milhões de habitantes, nós estamos observando que tem regiões que já iniciaram o surto, já acabaram o surto e outras iniciando o surto, né? No caso, nós aqui na nossa região sul do Brasil. Mas estamos aí para enfrentar, é triste nós perdermos amigos, né, e cidadãos gramadenses, gente nossa aí, por essa pandemia aí que assola o mundo inteiro. Mas temos que enfrentar, não temos ainda a vacina, né? Temos algumas coisas que nós temos que respeitar, que são os protocolos aí das autoridades sanitárias, cuidar muito da questão da higiene pessoal, da higiene das mãos, da higiene respiratória, da questão do uso de máscara, do distanciamento social, né? Fazer com que as doenças que, porventura, qualquer cidadão tenha, que ele se preocupe também com as comorbidades, com o problema da diabetes, que leve controlado, o problema da pressão, problema cardíaco, problema pulmonar, enfim, todas aquelas enfermidades que as pessoas de mais idade geralmente detêm, né? Eles têm que levar essas doenças compensadas, né? Não ter preocupação, medo de procurar o posto de saúde, ou o plano de saúde, ou o hospital, ou o próprio médico privado, para que essas doenças também se tornem de uma maneira compensadas, porque o vírus gosta muito de agredir pessoas de mais idade, pessoas já com comorbidades, e essas comorbidades descompensadas, o paciente que está com a diabetes descompensado, o problema cardíaco descompensado, o paciente com sobrepeso, obeso. São essas pessoas que, infelizmente, estão sendo mais atingidas com relação à virulência desse vírus chinês. Deixa eu te perguntar, já que o senhor é médico, você pode explicar para a gente o que é o tratamento precoce que a gente escuta tanto? Tem algumas coisas que tem que fazer. Não dá para confundir, Daniel, o tratamento precoce com o tratamento daquele paciente com síndrome respiratória. Aquele paciente que começa com algum sintoma gripal, né? Certo. O tratamento precoce começa aí onde eu acabei de relatar. É a questão de tu cuidar da tua saúde, ter uma saúde onde tu tem o controle dos teus exames, se tu é portador de alguma enfermidade crônica, que tu possa não deixar de tomar os remédios, fazer os exames de rotina, ir no médico periodicamente, né, rotineiramente, ou seja, leve a tua doença crônica de uma maneira compensada e estabilizada. Isso já é um passo. A questão nutricional, que tu possa se alimentar adequadamente, que tu não seja uma pessoa com obesidade, né, que a gente sabe que é um problema sempre a considerar. Os obesos têm, e é fato, uma situação mais desfavorável com relação ao enfrentamento de qualquer tipo de virose, qualquer tipo de infecção, né? E tem algumas medicações, né, que tu pode usar, e é importante que se use porque elas aumentam a imunidade, Daniel. São vitaminas, né? Está se apregoando algumas medicações aí antiparasitárias, né, que se utiliza para que tu possa também fazer com que em tu adquirindo o vírus, né, tu sendo contaminado, tu tem uma possibilidade de uma defesa melhor, né, porque o vírus tem se observado em alguns lugares do Brasil que tem adotado esse tratamento precoce, que pacientes com tratamento precoce, com vitamina D, com zinco, com antiparasitários, no caso aqui a ivermectina, que é um medicamento que está sendo utilizado. O que se observou em algumas cidades do Brasil e fora do Brasil também, no exterior, que são medicamentos desses pacientes que fizeram o tratamento precoce, e eles estão tendo menos internações hospitalares, no caso, e aqueles que porventura se contaminam, né,
eles praticamente não são pacientes que evoluem para UTI e muito menos para óbito. Isso aí não tem um trabalho assim científico comprovando. O que se tem é evidências de alguns lugares que realizaram esse tipo de tratamento precoce e o resultado que se observa é exatamente esse aí. Não evita de tu te contaminares. Certo. Isso não, exatamente. O que vai evitar de tu contaminar é aquilo que eu falei, a máscara, é o distanciamento, é a higiene, é o cuidado que tu tem que ter. Evitar aglomerações, essas coisas tudo aí que aí ajuda muito no sentido de tu não se contaminar, né? É um grande passo, é uma grande sugestão e apelo que eu faço aqui. Mas a questão de que em tu se contaminando, tem se demonstrado, quem tem feito tratamento precoce, né, a virulência é muito menor. Então, esse é o ponto básico, né? E como não tem tempo de ter trabalho registrado, não tem, é uma doença extremamente nova, ela tem um comportamento, esse vírus, o Covid-19, o comportamento dele é diferente em vários lugares do mundo, né? E muitas coisas que a gente imaginava que a gente soubesse no início, a gente está vendo que não tem fundamento. A gente achava que esse vírus só dava no inverno, porque começou no inverno europeu e que não dava no verão. Mas nós tivemos no Brasil aqui, estamos tendo nos Estados Unidos, agora que é pleno verão, né? No Brasil nós começamos em março, era quente, né? Mato Grosso é uma região quente e agora está com um surto violento, quer dizer, o vírus ele dá em qualquer pessoa, né? Ele ataca, seja no inverno, no verão, enfim, agora ele tem uma predisposição maior, né, de justamente aquelas pessoas com comorbidade e os idosos, né, de ter uma dificuldade maior na recuperação e se contaminando. Mas como nosso país é continental, nós estamos observando também, Daniel, lugares que já se passou o surto, já iniciou, já teve o surto e já passou. Vou dizer assim, é exatamente uma virose. A virose é assim, né? A diferença que nós temos em relação, por exemplo, a países da Europa, a Itália, que é um país de 60 milhões de habitantes, é que lá o surto pegou direto. As pessoas se contaminaram de uma vez por todas, né? Uma vez só, né? Não tiveram tempo de se preparar para ter uma estrutura de saúde melhor, se contaminaram, deu aquela quantidade absurda de gente mortas, né, em função da viremia, do vírus, né, do Covid-19. Por ser um país também considerado de pessoas com maior idade, né? Mais idade, né? Mais idade, mas é um país pequenininho, né? Só que percentualmente, por exemplo, no Brasil nós estamos com 308 mortos por milhão de habitantes. Nós temos 212 milhões. Na Itália, eles tiveram 577 mortos por milhão. Morreu mais lá. Lá morreram, até a data de ontem, 34 mil italianos. Nós já estamos com 65 mil brasileiros. Sim. Mas a considerar a população deles e a nossa. Então, se tu fizer a conta por milhão, eles morreu mais italiano que brasileiro, só que eles já passaram o surto. Nós ainda estamos na região sul, e eu acredito, Daniel, e aqui eu quero dar uma notícia até alentadora para a nossa comunidade, que nós começamos o nosso pico em junho, agora em julho, como se diz, está aumentando o número de contaminados, e eu acredito, pelo que está se apresentando no mundo todo, que nós deveremos levar ele até a primeira quinzena de agosto. Depois começa a cair. Aliás, já está caindo o número de mortos no Brasil. Sim. Nós tivemos agora, ontem foi 600 e poucos, 646, uma coisa assim, né? Quer dizer, nós estávamos com 1.200, 1.300. Sim. Já vem caindo, porque está caindo no resto do país. E no Brasil, nós iniciamos por onde a entrada desse vírus? Por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse vírus começou nas pessoas de uma categoria econômica mais alta. Eram as pessoas que viajavam para a Europa, para negócio, para turismo. Como nós temos os dois maiores aeroportos do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, entrou por ali. Mas o vírus vem vindo, ele veio vindo lá, pegou o norte do país, nordeste, veio descendo, agora nós estamos no final aqui do Brasil, né? No final do continente.
E eu acredito que até agosto nós vamos ainda sofrer mais um pouco e depois nós vamos se livrar dessa praga. Muito bem. Te agradecer então, vereador Ubiratã. Grande abraço, até a próxima. Obrigado.